A história registra com admiração a figura imponente de Leônidas I, o rei espartano cujo nome ecoa através dos séculos como sinônimo de coragem e liderança inquebrantável. Seu nascimento, por volta de 540 a.C., ocorreu no coração de Esparta, a cidade-estado que ele um dia governaria com mão de ferro e sabedoria estratégica. Filho de Anaxandrida II, 15º monarca da linhagem Ágida, que reinou por quase 4 décadas entre 560 e 520 a.C., Leônidas cresceu em uma era em que Esparta consolidava seu domínio como a potência militar mais temida da Grécia Antiga. Ao lado do co-rei Ariston, Anaxandridas conduziu Esparta a um período de glória, transformando-a em um farol de poder e disciplina. Curiosamente, o nome de sua mãe permanece perdido nas brumas do tempo, mas o historiador Heródoto, conhecido como o pai da história, revela que ela era sobrinha do próprio Anaxandridas, um detalhe que adiciona um toque de intriga à dinâmica familiar. Após anos de casamento sem herdeiros, a pressão dos éforos, os magistrados mais influentes de Esparta, obrigou o rei a enfrentar uma escolha cruel: repudiar sua esposa ou aceitar uma segunda união para garantir a sucessão. Anaxandridas, teimoso, optou pela segunda alternativa. Não demorou para que sua nova esposa desse à luz Cleomenes, o primogênito tão esperado. Porém, em um giro surpreendente do destino, a primeira esposa, agora livre da sombra da infertilidade, gerou 3 filhos em rápida sucessão: Dório, Leônidas e Cleobroto. Como terceiro na linha de sucessão, Leônidas não estava predestinado ao trono, mas o destino, como veríamos, tinha outros planos para ele. Pouco se sabe sobre sua vida pessoal, e o que chegamos a conhecer vem principalmente dos relatos de Heródoto, cuja obra, embora revolucionária por seu rigor investigativo, muitas vezes se mistura com lendas e exageros poéticos. Essa dualidade entre fato e mito torna ainda mais fascinante a figura de Leônidas, cujo legado transcende as páginas da história para se tornar um símbolo eterno de resistência. Esparta, ou Lacedemonia como a chamavam os antigos gregos, erguia-se às margens do rio Eurotas, no sudeste do Peloponeso, uma península estratégica ligada ao resto da Grécia pelo istmo de Corinto. Fundada pelos dórios, um dos 4 grandes grupos étnicos helênicos, a cidade não seguia o modelo urbano tradicional. Ao contrário de Atenas com suas ruas movimentadas e agoras buliçosas, Esparta era um conjunto de aldeias espalhadas: Pitana, Linas, Só e Cinura, além de Amíclas, ao sul. Essa estrutura descentralizada não diminuía seu poder, pelo contrário, reforçava sua identidade única. Desde o século IX a.C., Esparta era governada por 2 reis, um da dinastia Ágida, outro da Euripontida, ambos descendentes do mítico Heracles. Essa diarquia, embora incomum, garantia um equilíbrio de forças e evitava a concentração excessiva de poder. O sistema político espartano atribuído ao lendário Licurgo era uma máquina bem oleada. Os 2 reis comandavam o exército e integravam a gerúsia, um conselho de 28 anciãos com mais de 60 anos, eleitos vitaliciamente. Esse órgão, além de funcionar como uma espécie de supremo tribunal, debatia questões políticas antes de serem levadas à apela, à Assembleia Popular. Os éforos, 5 magistrados eleitos anualmente, compartilhavam, e às vezes sobrepunham, a autoridade real, com poderes que iam desde a diplomacia até a capacidade de julgar os próprios reis em campanha. O exército espartano, coluna vertebral da sociedade, era composto pelos temíveis hoplitas, soldados de infantaria pesada, organizados em falanges de 8 fileiras, protegidos por escudos redondos de bronze decorados com a letra lambda, símbolo de Lacedemonia. Seu equipamento, elmo, couraça, caneleiras e uma espada curta para combate corpo a corpo, os tornava quase invencíveis. Mas o que realmente os distinguia eram os longos cabelos e as capas vermelhas, um sinal de orgulho e diferenciação. Para os espartanos, a guerra não era apenas uma questão de sobrevivência, mas uma expressão de honra. Morrer em batalha era a maior glória, sobreviver a uma derrota, uma vergonha imperdoável. Essa mentalidade guerreira era forjada desde a infância. Aos 7 anos, os meninos espartanos de nascimento legítimo eram arrancados de suas famílias e submetidos à agogê, um sistema de educação brutal e disciplinador. Sob a tutela de jovens adultos, eles aprendiam a arte da guerra, a resistência à dor e a lealdade absoluta ao Estado. Os melhores, aos 18 anos, ingressavam na elite dos Hipeis, uma unidade de escola que servia como guarda real, comandantes militares e futuros candidatos à gerúsia. Só os herdeiros diretos das dinastias reais, como o primogênito Cleomenes, escapavam desse rigor.
Além do exército, Esparta contava com um serviço secreto conhecido como cripteia, cuja missão era vigiar e controlar os ilotas, a classe servil, descendente de povos conquistados como os messênios. Numericamente superiores, os ilotas representavam uma ameaça constante, e Esparta adotava medidas drásticas para mantê-los subjugados. Uma delas era a declaração anual de guerra contra os ilotas, que permitia aos espartanos matá-los sem consequências. Entre os ilotas e os cidadãos plenos existiam os periecos, homens livres de cidades vizinhas, obrigados a servir no exército e a exercer ofícios proibidos aos espartanos, como o comércio e o artesanato. Essa divisão social, embora rígida, garantia a estabilidade e o foco militar que tornaram Esparta uma máquina de guerra inigualável. Em um mundo fragmentado em mais de 1000 cidades-estados, Esparta se destacava não por suas construções monumentais ou sua cultura refinada, mas por um sistema que transformava homens comuns em lendas. E no centro dessa lenda estava Leônidas, um rei que, contra todas as expectativas, se tornaria o rosto da resistência grega e um ícone para todas as eras. Herdar não apenas a fortuna de seu pai, mas também sua influência política. Esse casamento não foi apenas uma união de sangue, mas uma jogada estratégica. Leônidas, ao desposar Gorgo, não apenas consolidava seu poder dentro da dinasta Ágida, mas também neutralizava qualquer ameaça de facções rivais que pudessem contestar sua legitimidade. Afinal, quem ousaria desafiar um rei que carregava no braço a herdeira de Cleomenes, um homem cujo nome ainda ecoava nos campos de batalha e nos corredores do poder? E foi nesse contexto turbulentos entre intrigas palacianas, alianças frágeis e o peso de um legado manchado pelo sangue de seu predecessor, que Leônidas ascendeu ao trono. Não como monarca iniciante, mas como um homem forjado nas sombras da política espartana, onde cada decisão podia ser a diferença entre a glória e o exílio. Seu reinado não começaria com festas ou promessas vazias, mas com uma realidade cruel. Esparta, apesar de sua reputação de invencibilidade, estava cercada por inimigos. A Liga do Peloponeso, embora poderosa, era um gigante de pés de barro, sustentado mais pelo medo do que pela lealdade. Argos, humilhada mas não derrotada, aguardava o momento certo para desafiar novamente a hegemonia espartana. E além das fronteiras gregas, o Império Persa em expansão observava com olhos ambiciosos as divisões entre as poleis. Leônidas sabia que o verdadeiro teste não viria dos conflitos internos, mas de uma ameaça que crescia no horizonte. Dário I, o grande rei da Pérsia, cujo exército havia esmagado rebeliões na Jônia e agora voltava seus olhos para a Grécia continental. Os persas não eram bárbaros desorganizados, eram uma máquina de guerra disciplinada, com recursos ilimitados e uma sede insaciável por território. E enquanto Atenas, com sua democracia nascente e sua frota em ascensão, preparava-se para resistir, Esparta, com sua tradição de isolacionismo, via-se obrigada a escolher: permanecer à margem e correr o risco de ser engolida pela maré persa, ou liderar a resistência e provar que seu sistema, sua disciplina e seus homens eram mais do que lendas. A decisão não seria fácil. Os éforos, sempre desconfiados do poder real, observavam cada movimento de Leônidas. Os aliados da Liga do Peloponeso questionavam se Esparta estaria disposta a sangrar por eles. E dentro das próprias muralhas de Lacônia, os ilotas, escravos em número esmagador, aguardavam qualquer sinal de fraqueza para se rebelar. Mas Leônidas não era um rei que se curvava ao medo. Criado na Agogê, onde aprenderá que a dor era um professor e a morte um destino honroso, ele entendia que o verdadeiro perigo não era agir, mas hesitar. Quando os emissários persas chegaram a Esparta exigindo terra e água, símbolos de submissão, a resposta foi tão previsível quanto contundente. Os atenienses, segundo a lenda, haviam jogado os mensageiros em um poço, ordenando que tirassem sua própria terra e água. Os espartanos, porém, foram ainda mais diretos, atiraram os emissários em um poço vazio. O recado estava dado. Não haveria negociação. Não haveria rendição. E quando Xerxes, filho de Dário, reuniu um exército tão vasto que diziam, bebia rios secos e escurecia o sol com suas flechas, Leônidas soube que o momento da verdade havia chegado. Mas como enfrentar um império com um punhado de homens? A resposta estava no que Esparta sempre soube fazer melhor: transformar a desvantagem em arma. Se os persas confiavam em números, os espartanos confiavam em algo muito mais letal, e a disciplina forjada no aço da Agogê, a lealdade inquebrantável entre irmãos de armas e, acima de tudo, a crença de que alguns homens, quando unidos por um propósito maior que eles mesmos, podem mudar o curso da história.
E foi com essa convicção que Leônidas, aos 50 anos, com cicatrizes de batalhas passadas e o peso de um reino nas costas, preparou-se para marchar não para a vitória certa, mas para um sacrifício que ecoaria pela eternidade. Porque, no fim das contas, não era apenas a Grécia que estava em jogo. Era a ideia de que a liberdade, mesmo contra probabilidades impossíveis, valia o preço do sangue. E se Esparta caísse, que fosse com as espadas desembainhadas, os escudos firmes e o nome de seus homens gravado na memória como aqueles que, diante da escuridão, escolheram ser a luz. Consolidar um fronte unido contra a ameaça persa, mas as divisões entre as poleis eram tão profundas quanto os vales que separavam suas montanhas. Enquanto Atenas, ainda exultante com sua jovem democracia, vibrava com o eco das palavras de Aristágoras, a liberdade não se negocia, conquista-se. Esparta, com sua disciplina de ferro e desconfiança inata a promessas estrangeiras, permanecia irredutível. Não por covardia, mas porque os espartanos sabiam que a guerra não se vence com ouro ou retórica inflamada, mas com sangue, suor e a frieza de quem já calculou o custo de cada passo. Cleomenes, o rei que havia rejeitado as moedas de Aristágoras com o mesmo desprezo com que um leão recusa as migalhas de um banquete alheio, agora via o horizonte escurecer. As notícias chegavam como ventos cortantes do Oriente. Daríus, o rei dos reis, não era homem de esquecer afrontas. A queima de Sardes, mesmo que simbólica, era uma ferida aberta no orgulho persa, e o grande rei jurara lavá-la não com água, mas com o fogo que consumiria Atenas e Eretria. Quando os emissários de Daríus cruzaram o istmo de Corinto com suas vestes bordadas e palavras melosas, exigindo terra e água como sinal de submissão, os atenienses os atiraram no Barátron, o abismo onde se jogavam os criminosos. Os espartanos, por sua vez, fizeram pior, lançaram os persas em um poço, ordenando-lhes que buscassem lá sua terra e sua água. Era um desafio lançado não a um homem, mas a um império que se estendia dos desertos da Pérsia às estepes da Índia. Daríus, sentado em seu trono de ouro em Persépolis, rodeado por sátrapas que tremiam ao seu olhar, não podia tolerar tal insolência. Se os gregos queriam guerra, que tivessem guerra, mas uma guerra como nunca haviam visto. Em 490 a.C., a frota persa, uma serpente de velas e remos que escurecia o mar Egeu, desceu sobre Eretria. A cidade foi arrasada, seus templos saqueados, seus cidadãos reduzidos à escravidão. Era um aviso, um prelúdio. E então, velejando sob o comando do general Datis e do sobrinho de Daríus, Artafernes, os persas ancoraram na baía de Maratona. Ali na planície onde o solo tremia sob os cascos dos cavalos medos, 10.000 hoplitas atenienses, apoiados por um contingente de platienses, se ergueram como muro de bronze contra o mar de invasores. Não havia Esparta entre eles. Não ainda. Os espartanos, presos aos rituais da Carneia, só chegariam depois da lua cheia. Mas Milcíades, o estrategista que conhecia os persas como poucos, soube que ali, naquele dia, a Grécia seria salva ou enterrada. E quando a poeira baixou, quando os corpos persas jaziam empilhados como troncos após uma tempestade, e os sobreviventes fugiam em navios queimados, o mundo soube. Os gregos não eram um povo a ser conquistado. Eram um fogo a ser temido. Daríus, humilhado, jurou vingança. Mas a morte o levou antes que pudesse cumpri-la. Seu filho, Xerxes, herdaria não apenas a coroa, mas a sede de sangue que agora corria nas veias da Pérsia. E foi assim que uma década depois, quando o chão de Termópilas tremeu sob os passos de 300 espartanos e seus aliados, o mundo já sabia. Não era uma batalha que se travava. Era o último suspiro da liberdade contra o pesadelo de um império que acreditava ser invencível. Leônidas, herdeiro de um legado forjado no fogo de Maratona, não marchava para vencer. Marchava para provar que alguns homens, diante da escuridão, escolhem não curvar-se, mas queimar tão intensamente que sua luz ofusca até os deuses. Enquanto Leônidas ainda era um nome que ecoava apenas nos vales de Lacônia, as sombras de um novo pesadelo persa já se estendiam sobre a Grécia. A traição de Demarato, o rei espartano exilado que trocou a pátria pela proteção de Dário, não foi mera deserção, foi um aviso gravado a fogo. A unidade grega era tão frágil quanto cera que selava suas mensagens. Quando o deposto monarca enviou sua advertência oculta sob a camada de cera, não era apenas um ato de lealdade tardia, mas a confissão de um homem que sabia. Sem Esparta, a Grécia queimaria. E sem a Grécia unida, até os deuses olhariam para outro lado. Gorgo, rainha de ferro e esposa de Leônidas, não precisou de oráculos para decifrar o que os homens de Esparta não conseguiam ver.
Ao raspar a cera com as próprias unhas, ela revelou mais do que palavras, desnudou a verdade inconveniente. Xerxes não vinha por conquista, mas por vingança. O canal escavado no Monte Athos não era obra de um estrategista, mas de um tirano que pretendia apagar até a memória da resistência. As pontes de barco sobre o Helesponto não eram passagens, mas correntes forjadas para arrastar a liberdade grega aos pés do grande rei. E quando os espiões persas retornaram com relatórios de que os gregos se banqueteavam nos Jogos Olímpicos em vez de se prepararem para a guerra, Xerxes não riu. Ele soube, seu inimigo ainda não compreendia que a hora do crepúsculo havia chegado. Enquanto isso, em Atenas, Temístocles jogava um jogo perigoso. Não bastava construir navios, era preciso fazer os atenienses acreditarem que aqueles cascos de madeira valiam mais que as muralhas de pedra que cercavam a Acrópole. Quando o oráculo de Delfos sussurrou sobre muralhas de madeira, ele não viu profecia, viu uma arma. E quando os conservadores atenienses hesitaram, ele os arrastou para o futuro à força. Vocês querem ser escravos com muros ou livres com remos? A prata de Laurion não financiou apenas uma frota, financiou a última esperança da Hélade. Porque quando Xerxes marchou, não seria com 25.000 homens como em Maratona. Seria com um mar de soldados tão vasto que quando seus arqueiros disparassem, suas flechas obscureceriam o sol. E então em 481 a.C., quando o pó das estradas persas já se erguia como uma tempestade no horizonte, os gregos fizeram algo que nem mesmo os deuses esperavam, pararam de brigar, pelo menos por um momento. O Congresso de Corinto não foi um tratado, foi um juramento sangrento entre cidades que se odiavam há gerações. Esparta, Atenas, Corinto, Megara, até os eternos rivais Tebas e Plateia apertaram os dentes e prometeram segurar a linha, porque desta vez o inimigo não era um exército. Era um império que devorava nações como um incêndio devora a estepe. Leônidas sabia que aquelas promessas eram tão frágeis quanto o vidro, mas também sabia que quando a história é escrita com sangue, até os covardes são forçados a escolher um lado. E quando Xerxes cruzou o Helesponto com 1 milhão de homens, ou 10.000 ou 100.000, porque os números se perdem na loucura daqueles dias, a Grécia não tinha muralhas suficientes para detê-lo. Só tinha 300 espartanos, alguns milhares de aliados, e uma verdade que ecoava como um grito de guerra: se cairmos aqui, o mundo saberá que houve homens que preferiram morrer de pé a viver de joelhos. A batalha não seria em Maratona. Não seria no mar. Seria num desfiladeiro tão estreito que até os imortais persas teriam que lutar como mortais. E quando as falanges espartanas se formaram na entrada das Termópilas, não era uma linha de batalha. Era um limite traçado na areia da história, até aqui e não além. Xerxes enviou seus emissários para exigir a rendição. Leônidas não respondeu com palavras. Mandou-os de volta com uma mensagem gravada nas lâminas de seus hoplitas: venham buscá-las. Porque algumas batalhas não são travadas por terra ou por glória. São travadas para que milênios depois, os homens ainda olhem para aquele pedaço de rocha entre o mar e a montanha e saibam: aqui a liberdade ganhou um nome, e ele era Leônidas. Naquele istmo de Corinto, onde a terra se aperta entre o Peloponeso e as planícies do norte, os representantes das polis gregas se reuniram não como rivais, mas como irmãos de sangue. Não eram apenas tratados que os uniam, era algo mais profundo. A mesma língua que cantava Homero, os mesmos deuses que habitavam o Olimpo, a mesma terra que alimentava seus filhos. 31 cidades, metade delas sob a égide de Esparta ou ligadas a ela pela Peloponnesian League, juraram resistir. E quando a questão era quem lideraria essa resistência, não houve debate. Esparta, com seu escudo de bronze e sua disciplina de ferro, era a escolha óbvia. Seus generais comandariam as legiões em terra, seus almirantes, embora menos experientes nas ondas, guiariam a frota. Porque quando a tempestade se aproxima, não se escolhe o timoneiro pela familiaridade com o mar, mas pela firmeza de seu punho. E a tempestade chegou. Na primavera de 480 a.C., Xerxes, o rei dos reis, finalmente cruzou o Helesponto sobre pontes de barcos amarradas como se o próprio mar fosse seu tapete. Heródoto, com sua paixão pelos números grandiosos, jurava que seu exército ultrapassava 2 milhões de homens, uma maré humana capaz de beber rios secos. Mas até os sonhos dos tiranos têm limites. Os estudiosos de hoje sabem, não eram 2 milhões, mas sim uma força ainda assim aterradora, 200.000 guerreiros talvez, recrutados dos 4 cantos de um império onde o sol nunca se punha.
Persas de armadura reluzente, medos e partas das estepes iranianas, bactrianos das montanhas do atual Afeganistão, indianos das planícies do Punjab, e uma legião de povos subjugados, lícios, árabes, etíopes, líbios, até gregos traidores que trocaram a liberdade pelo ouro persa. Entre eles os imortais 10.000 elite, cuja primeira fileira ao cair, era imediatamente substituída, como se a morte fosse apenas um detalhe logístico. Seu comandante, Idarnes, um nobre de olho afiado, sabia que aqueles homens não recuavam. Não precisavam. E no mar, mais de 1.000 navios, uma floresta de mastros escurecendo o horizonte. Fenícios cujas embarcações cortavam as ondas como facas, egípcios, cujos remadores conheciam o ritmo do Nilo, cipriotas e os gregos asiáticos. Estes últimos com 300 triremes, entre eles, 5 navios comandados por uma mulher, Artemísia, rainha de Alicarnasso. Uma guerreira que não precisava de coroa para provar seu valor, mas que a usava como lembrete de que até as ondas obedecem a quem sabe dominá-las. Xerxes avançava devagar, não por fraqueza, mas por cálculo. Cada passo seu era um aviso, cada acampamento, uma demonstração de poder. Resistir é inútil, dizia o silêncio de suas fileiras intermináveis. E muitos gregos, tremendo, acreditaram. Em julho, quando as sombras do Tempe, o desfiladeiro entre a Macedônia e a Tessália, foram tocadas pelos estandartes persas, um exército aliado de 10.000 homens, liderado pelo ateniense Euribíades e pelo espartano Euaneto, aguardava. Mas Alexandre I, rei da Macedônia, trouxe notícias que gelaram o sangue, não apenas o número esmagador dos invasores, mas uma rota secreta que tornava aquela posição indefensável. A retirada foi a única opção. E enquanto os tessálicos, sem hesitar, ajoelharam-se diante de Xerxes, os gregos recuaram para o istmo, onde o medo e a estratégia se misturavam em conselhos urgentes. Enquanto isso, no mar, a frota persa ancorava no Cabo Sepias, frente à ilha de Eubeia. A Grécia estava encurralada. Mas havia um lugar onde a terra se recusava a ceder. Um lugar onde as montanhas e o mar se apertavam como punhos, deixando apenas uma fresta de passagem, Termópilas. E ali, no estreito que significava portas quentes, porque até as rochas pareciam arder sob o sol, Leônidas e seus homens esperariam. Não por acaso. Não por sorte. Porque quando os deuses falam, até os reis ouvem. O oráculo de Delfos havia sido claro. Ou Esparta será saqueada, ou chorará a morte de seu rei. Não havia terceira opção. E Leônidas, que conhecia o peso das palavras divinas, escolheu o caminho que um espartano sempre escolheria, o da honra. Não levaria um exército. Levaria 300. Não qualquer 300, os melhores, os da guarda real, homens cujos escudos já haviam provado seu valor, e uma condição, que cada um deixasse para trás um filho, porque a morte não seria o fim, mas um legado. Ao partir, sua despedida à rainha Gorgo não foi um lamento, mas um comando disfarçado de conselho: casa com um bom homem, gerai bons filhos. Como se já soubesse que seu próprio filho, Plistarco, ainda criança, precisaria de mais do que um nome, precisaria de um exemplo. E então os 300 marcharam, não como soldados, mas como juízes de um destino que Xerxes julgava já escrito. Até os traidores entendiam o que estava em jogo. Demarato, o espartano exilado que agora sussurrava conselhos ao rei dos reis, havia sido claro: eles lutarão como nenhum outro, poucos contra muitos. Não recuarão, não fugirão, vencerão ou morrerão. Xerxes riu. Como poderia um homem, por mais corajoso, desafiar o inevitável? Mas Demarato conhecia sua gente. Sabia que para um espartano a palavra impossível era apenas um convite. E assim, quando Leônidas chegou a Termópilas, não estava sozinho. Além dos 300, 1.000 periecos, homens livres, mas sem direitos políticos, e 1.000 ilotas, escravos que naquele dia lutariam como homens. Aliados de Teja e Mantineia engrossaram as fileiras, somando cerca de 4.000 espadas. E quando os beócios de Tebas e os locros de Opunte se juntaram a eles, o número chegou a 7.000. 7.000 contra um mar de inimigos. O desfiladeiro era uma armadilha natural. Entre o Monte Calídromo, cujas encostas rochosas desafiavam até os mais ágeis, e o Golfo Maliaco, cujas águas lamurientas engoliam os descuidados, havia 3 portas. Leônidas escolheu a do meio, a mais estreita, onde 15 metros separavam a vitória da derrota. Ali um antigo muro fâneo já desmoronava. Os gregos o reconstruíram. Não como barreira, mas como altar. Mas até os deuses têm seus segredos. Homens de Traquis alertaram Leônidas sobre a Anopeia, um caminho de cabras que serpenteava pelas montanhas e desaguava atrás das linhas gregas. Uma faca nas costas, se o inimigo a descobrisse.
E o espartano, que não deixava nada ao acaso, enviou 1000 fósseis para guardá-la. Porque em Termópilas cada pedra, cada sombra, cada suspiro do vento seria decisivo. Aqui a história não seria escrita com tinta. Seria esculpida em sangue. O rei não confiou ao acaso a defesa daquele caminho sinuoso, onde até o medo teria que avançar em fila única. 1000 fósseis, homens endurecidos pelas montanhas, mas não pela fama espartana, e receberam a missão de vigiar a Anopeia, enquanto a frota grega em Artemísio, sob o comando nominal do espartano Euríbiades, mas guiada na prática pela astúcia do ateniense Temístocles, cortava qualquer tentativa persa de atacar pelo mar. Os aliados podem ter sonhado que Xerxes aguardaria o fim dos Jogos Olímpicos, dando-lhes tempo para reunirem suas hostes. Mas o grande rei não respeitava deuses gregos. Chegou em meados de agosto, quando as chamas sagradas ainda ardiam em Olímpia, e as cidades desguarnecidas tremiam ante a sombra de seu exército. Foi então que os peloponesos, com a voz trêmula de quem já pressente a derrota, sussurraram a Leônidas: recuemos para o istmo. Esperemos por mais homens. O espartano ouviu, mas os olhares dos Lócridas e Fócios, aqueles que seriam abandonados à fúria persa, queimaram mais que qualquer argumento. Leônidas permaneceu. Enviou mensageiros apressados, cavalos esgotados, implorando por reforços que sabia não chegariam a tempo. E foi nesse momento que um soldado pálido ante a imensidão do exército inimigo balbuciou: são tantos que suas flechas obscurecerão o sol. O rei, sem pestanejar, respondeu com um sorriso cortante: melhor, combateremos a sombra. Heródoto, porém, rouba a glória da frase e a entrega de Enéas, um guerreiro entre guerreiros. Pouco importa. O que importa é que Xerxes, ao despachar seu batedor para espiar os gregos, recebeu um relato que o deixou atônito: homens nus, exercitando-se como se a morte não os espreitasse, outros, trançando cuidadosamente seus longos cabelos. Efeminados, murmuraram os persas. Mas Demarato, o ex-rei espartano exilado, que conhecia o aço por trás daqueles gestos, advertiu: preparam-se para morrer. E não há homem mais perigoso que aquele que já aceitou seu fim. Xerxes, porém, havia aprendido a desconfiar de Demarato. Ri-se da ideia de que aqueles dançarinos fossem os mais temíveis da Grécia. Esperou 4, 5 dias, certo de que o medo os faria fugir. Até que no dia 17 de agosto de 480 a.C., a paciência do grande rei esgotou-se. Primeiro veio o emissário com promessas douradas, terras, liberdade, o império persa de joelhos ante eles. Leônidas ouviu em silêncio. Quando o persa terminou, o espartano respondeu com 2 palavras que ecoariam pela eternidade: Mololabé. Venham buscá-las. As armas, entendia-se, só seriam entregues sobre seus cadáveres. Xerxes respondeu com 2000 medos, os melhores de seu exército. Mas os dardos curtos dos invasores não alcançavam as lanças espartanas, e o desfiladeiro estreito anulava a vantagem numérica persa. Os hoplitas, disciplinados como uma única máquina de guerra, rodiziavam-se atrás do muro fóssil, enquanto Leônidas ordenava retradas fingidas, só para girar em bloco e ceifar as fileiras inimigas, agora desordenadas pelo próprio ímpeto. Os imortais, a elite de Xerxes, foram lançados à refrega, e recuaram, deixando para trás uma trilha de sangue. Ao anoitecer do primeiro dia, o grande rei soube que não enfrentava homens, enfrentava um muro. No segundo dia, as ondas persas quebraram-se novamente contra o aço espartano. Xerxes, furioso, viu seus homens serem abatidos como trigo sob a foice. Foi então que Efialtes, um traidor cujo nome seria amaldiçoado por séculos, rasgou a noite com sua perfídia. Ofereceu a Xerxes o que nem os deuses dariam: a Anopeia. O caminho das cabras, guardado por 1000 fósseis, mas não por espartanos. Os imortais partiram ao anoitecer, guiados pela ganância de Efialtes e pela escuridão. Os fósseis, despertados pelo farfalhar das folhas, mal tiveram tempo de empunhar suas armas. E Darnes, comandante persa, hesitou ao ver sombras se movendo, até que o traidor sussurrou: não são espartanos. E assim os hoplitas fósseis, menos experientes, menos implacáveis, caíram. Os imortais desceram como uma avalanche sobre o passo, selando o destino de Leônidas. Ao amanhecer do terceiro dia, o rei espartano soube pela boca de seus batedores: estavam cercados. O adivinho Megistias, ao ler as entranhas dos sacrifícios, viu apenas um presságio, aquele que já conheciam: a morte. Não havia mais escolhas, apenas honra. Leônidas poderia ter ordenado a retirada. Poderia ter salvado seus aliados. Mas os tebanos, os tespianos, os zelotas, aqueles que permaneceram, fizeram-no por uma razão que nenhum persa compreenderia: porque escolheram. Os espartanos, é claro, não tinham escolha.
Sua lei e seu sangue, seu próprio oráculo já haviam decretado. Um rei deveria cair para que Esparta sobrevivesse. E Leônidas, ao ver seus homens tomarem o desjejum pela última vez, teria murmurado, com um sorriso que só os deuses entenderiam: esta noite jantaremos no Hades. Às 9 horas da manhã, o terceiro dia começou. E com ele o fim. O cerco se fechou. E quando as últimas fileiras gregas, apertadas contra o mar, perceberam que não havia saída, recuaram não em fuga, mas em desafio, subindo o pequeno morro onde a terra se ergue como um punho contra o céu. Ali, entre pedras e poeira, os últimos espartanos formaram seu escudo final. Não havia mais estratégia, nem retaguarda, nem esperança de reforços. Havia apenas a lei de Esparta, gravada em bronze e sangue: voltar com o escudo ou sobre ele. E aqueles que ali permaneceram escolheram a segunda opção. Dos 300 que marcharam com Leônidas, apenas 2 sobreviveram à carnificina. Mas nenhum deles lutou. O primeiro Pantes não estava em Termópilas quando os persas avançaram. Leônidas o havia enviado em missão diplomática a Tessália, e quando as notícias da batalha chegaram, o homem entendeu o peso de sua ausência. Não era a morte que o aterrorizava, era a vergonha. Um espartano que não morre com seus irmãos não merece viver entre eles. Assim, com as próprias mãos, ele se enforcou, deixando que o nó no pescoço fosse seu último ato de lealdade à cidade que o desonrara por estar vivo. O segundo, Aristódemo, carregava uma desculpa que nem os deuses aceitariam: uma infecção nos olhos. Enquanto Eurito, outro dos 300, cego pela mesma doença, ordenou a seu elota que o guiasse até a linha de frente, onde encontrou a morte que sua honra exigia. Aristódemo permaneceu atrás. Ao retornar a Esparta, não houve palavras para descrever o tratamento que recebeu. Tremulus, o tremedor, foi o epíteto que lhe colaram, uma marca mais pesada que qualquer cicatriz. Um ano depois, em Plateia, ele tentou lavar sua desonra com sangue persa, lançando-se sozinho contra as fileiras inimigas, como se a morte pudesse apagar a memória de sua covardia. Morreu sim, mas Esparta não o perdoou. Enquanto isso, nos campos de Termópilas, Xerxes contemplava o preço de sua vitória. 4.000 gregos haviam caído, mas 20.000 de seus homens jaziam entre eles, incluindo 2 meio-irmãos, cujos corpos foram arrastados pela poeira como troféus de uma batalha que nunca deveriam ter perdido. A fúria do grande rei não conhecia limites. Quando o corpo de Leônidas foi recuperado, ele ordenou que a cabeça do espartano fosse decepada e empalada, um aviso grotesco para qualquer um que ousasse desafiar o império. Mas até os persas, que costumavam honrar seus inimigos mortos, entenderam o que aquele gesto revelava: Xerxes não estava vencendo. Estava se afogando em sua própria raiva. Porque Termópilas não foi um fim, foi um aviso. Enquanto o corpo de Leônidas apodrecia sob o sol grego, seu filho, Plistarco, ainda uma criança, era coroado o rei, um trono sustentado pela mão firme de seu tio, Cleobroto, agora regente e comandante das forças peloponesas. Mas a guerra não esperava por sucessões. No mar, Temístocles já manobrava sua frota em Artemísio, onde 271 triremes gregos enfrentavam 800 navios persas. No primeiro dia afundaram 30. No segundo, uma tempestade engoliu a esquadra que Xerxes enviará para flanqueá-los. E quando a notícia de Termópilas chegou, Temístocles soube o que fazer. Recuar não era fugir, era escolher o campo de batalha. Atenas, desprotegida, foi abandonada. Seus cidadãos evacuados para Salamina. E quando Xerxes finalmente marchou sobre a Acrópole, encontrando apenas ruínas e cinzas, deve ter rido, até lembrar que cada pedra destruída era um juramento grego de vingança. Porque enquanto ele queimava templos, os deuses já haviam escolhido seu lado. E em Salamina, o mar se tornaria o túmulo de seus sonhos de conquista. 40 anos depois da batalha, os espartanos não haviam esquecido. Uma delegação retornou às Termópilas não para chorar, mas para reclamar o que restava de seu rei. Os ossos de Leônidas, se é que eram realmente seus, foram levados de volta a Esparta em um cortejo fúnebre digno de um semideus. Porque em Esparta os reis não morriam, ascendiam. E Leônidas não seria apenas mais um nome entre os heróis, ele se tornaria um culto. O Leonaion, templo erguido em sua honra, abrigaria não só seus restos mortais, mas o próprio espírito da resistência espartana. Junto a ele repousaria Panos, outro gigante daquelas guerras, como se os dois guardassem, mesmo na morte, as fronteiras da liberdade. Cada ano, o festival Leonaia reacendia a chama de seu sacrifício, lembrando a Esparta, e ao mundo, que a glória não se mede em vitórias, mas na disposição de enfrentar o impossível.
Até os imperadores romanos, seduzidos pelo mito da invencibilidade espartana, reviveriam suas cerimônias sob Trajano, como se o eco de 300 escudos batendo no chão ainda ressoasse nos séculos. Mas Leônidas não pertenceu apenas à Grécia. Quando as cidades-estado italianas do Renascimento tremiam diante dos exércitos franceses e germânicos, foi nele que buscaram inspiração. Um homem que, com uma mão cheia de guerreiros, ousou desafiar um império. Montaigne, o mestre da dúvida, não hesitou em declarar que Salamina e Plateia empalideciam diante daqueles 3 dias em que a morte foi preferível à rendição. E quando Jacques Louis David pintou Leônidas nas Termópilas, Napoleão, que conhecia bem o peso de uma derrota heróica, entendeu a mensagem. Às vezes, a derrocada é o maior dos triunfos. Lord Byron, o poeta que morreu pela Grécia que amava, clamou em versos por um punhado daqueles espartanos, como se sua ausência fosse a razão pela qual o mundo moderno havia esquecido como se lutava. E em 1940, enquanto os pilotos da RAF rasgavam os céus contra a Luftwaffe, Churchill não falava apenas dos poucos que salvavam muitos, falava dos 300, cuja sombra se estendia sobre cada homem que escolheu ficar. E o legado de Leônidas é uma espada de 2 gumes. Os mesmos que o celebraram como baluarte da liberdade viram nele, também, o símbolo de um sistema brutal. Esparta não era uma democracia de iguais, mas uma oligarquia de aço, sustentada pelo suor e sangue dos ilotas, escravos para os quais a glória era apenas outra palavra para opressão. Hitler e Göring, em seus delírios de pureza racial, viam nos espartanos um espelho distorcido, uma sociedade onde os fortes governavam sem piedade, e os fracos existiam apenas para servir. Em Stalingrado, quando o 6º Exército Alemão foi cercado, não faltou quem comparasse seu destino ao de Leônidas, como se a derrota, quando revestida de heroísmo, pudesse lavar a desonra da ambição desmedida. E, no entanto, o que sabemos realmente sobre ele? 3º filho de Anaxandridas, criado na Agogê, aquele inferno de disciplina que forjava homens em máquinas de guerra, Leônidas aprendeu cedo que a vida em Esparta não era vivida, mas gastada em nome de algo maior. Casou-se com Gorgo, filha de seu meio-irmão Cleomenes, uma mulher cujo nome ecoaria tanto quanto o dele, não por acaso, mas porque em Esparta até as rainhas eram temperadas no fogo da política. Quando Cleomenes morreu, ou foi morto, dependendo de quem conta a história, Leônidas não chorou. Assumiu o trono, como se o destino já tivesse escrito seu nome na lista dos que não recuariam. Quando Xerxes marchou, os gregos hesitaram. Alguns rezavam. Outros calculavam as chances. Leônidas escolheu um desfiladeiro. Com um exército reduzido, porque a religião proibia lutar durante as carneias, porque muitos preferiram a ilusão da segurança à certeza do sacrifício. Ele plantou sua lança em Termópilas e disse ao mundo: aqui, por 2 dias, os persas descobriram que números não vencem tudo, que um homem com um escudo e uma causa pode deter um império. E quando a traição dos Etas o cercou, quando a morte se tornou inevitável, ele não ordenou uma retirada. Ordenou que lutassem como espartanos, até que o último sopro de vida se transformasse em lendas. Derrotado? Talvez. Mas foi naquela derrota que os gregos encontraram a coragem para vencerem Salamina e Plateia. Porque Leônidas não morreu em vão. Morreu para provar que algumas coisas, honra a liberdade, o direito de dizer não a um tirano, valem mais que a vida. Então, quem foi Leônidas? Um defensor da liberdade ou um tirano que governou com mão de ferro sobre uma sociedade construída na escravidão? Um herói ou um símbolo de tudo que há de cruel na busca pela glória? A história, como sempre, não escolhe lados. Ela apenas repete os nomes daqueles que ousaram fazer a pergunta, e então agiram, sem esperar pela resposta. Dário não conquistou um império, ele herdou um legado manchado de sangue e o transformou em uma máquina de guerra sem precedentes. Mas a coroa que repousava sobre sua cabeça não era apenas um símbolo de poder. Era um peso, uma dívida a ser paga com mais conquista, mais subjugação, mais nomes riscados da história para que o seu brilhasse sozinho. Os gregos chamavam-no de o mercador, um apelido irônico para um homem que tratava reinos como mercadorias e vidas como moeda de troca. E no entanto foi esse mesmo Dário, o usurpador, o estrategista, o arquiteto de um sistema que esmagava rebeliões antes que nascessem, quem plantou a semente da ruína persa nas areias da Grécia. Porque a ambição, quando não conhece limites, acaba por encontrar o seu próprio fim. Quando os jônios se rebelaram em 498 a.C., não foi apenas um grito por liberdade, foi um aviso. As cidades gregas da Ásia Menor, sufocadas sob o jugo persa, queimaram os templos de Ciro em Sardes e cortaram as veias do império onde doía mais, no orgulho. Dário não esqueceu, nem perdoou.
Para ele, a vingança não era um prato a ser servido frio, mas um banquete que deveria alimentar gerações. E assim, enquanto os incêndios ainda ardiam nas ruínas de Sardes, o grande rei já traçava planos não apenas para esmagar a revolta, mas para arrasar a própria Grécia, aquele emaranhado de cidades-estado teimosas que ousavam desafiar a ordem do mundo que ele havia forjado. Mas a Grécia não era a Pérsia. Não se curvava a um só homem. Não tinha um pescoço único para ser pisoteado. Os atenienses, com sua democracia nascente e sua frota ágil, eram como água, impossíveis de segurar com força bruta. Os espartanos, com seus escudos de bronze e sua disciplina de ferro, eram como rocha, quebravam as ondas, mas não cediam. E quando Mardônio, o general persa, avançou pela Trácia em 492 a.C., arrastando consigo uma força destinada a dobrar a Grécia ao joelho, o próprio mar se voltou contra ele. Uma tempestade perto do Monte Athos engoliu centenas de navios, como se os deuses gregos, aqueles que Dário desprezava como mitos primitivos, tivessem decidido que a ambição persa já havia ido longe demais. Os persas chamaram aquilo de azar, os gregos de justiça. E foi nesse momento que Xerxes, ainda um príncipe à sombra do pai, aprendeu sua primeira lição sobre poder. Até os impérios mais vastos podem ser derrubados por uma tempestade, um erro de cálculo, ou, o que era pior, pela teimosia de um povo que se recusa a ser escravizado. Dário morreu em 486 a.C., com a Grécia ainda livre e sua vingança incompleta. Mas antes de fechar os olhos pela última vez, deixou para o filho não apenas um império, mas uma obsessão. Uma guerra que já estava perdida antes mesmo de começar, porque a Grécia não era apenas um alvo. Era um espelho. E quando Xerxes olhasse para ele, veria não a glória de seu pai, mas o fantasma de seus próprios fracassos futuros. A derrota em Maratona não foi um acidente, foi um aviso. Dário, o Grande, o homem que havia dobrado nações ao seu desejo, viu seu exército naval reduzido a destroços pelas mãos de um punhado de atenienses obstinados. Em 490 a.C., as águas do Egeu engoliram não apenas seus navios, mas a ilusão de invencibilidade persa. E no entanto, enquanto o velho leão ainda respirava, já preparava as garras do filho para um ataque muito mais devastador. A Grécia não seria esquecida. Seria esmagada. Mas o destino, como sempre, tinha seus próprios planos. Em 486 a.C., enquanto Dário traçava mapas de conquista sobre a mesa de guerra, a morte o encontrou antes que pudesse assinar a sentença dos gregos. O trono não ficou vago por muito tempo. Xerxes, herdeiro de um império e de uma vingança, ascendeu não por acaso, mas por desígnio, um desígnio forjado em sangue real e ambição inquebrantável. Seus meio-irmãos, filhos de um casamento anterior de Dário, ousaram disputar o que já estava decidido. Artabano, o mais velho, ergueu a voz, reclamando direitos por primogenitura. Mas Xerxes não argumentou com palavras. Argumentou com a história. Sua mãe, Atossa, era filha de Ciro, o Grande, o sangue que corria em suas veias era o mesmo que havia unificado a Pérsia. E mais, ele nasceu quando Dário já era rei, não um mero pretendente, mas o herdeiro de um trono que não conhecia rivais. Os relevos de Persépolis, esculpidos anos antes da morte de Dário, já o mostravam como príncipe herdeiro, uma coroa invisível sobre sua cabeça. O jogo estava feito antes mesmo de começar. A coroação não foi um ritual, foi uma declaração. Depois dos dias de luto pelo pai, quando as chamas sagradas dos zoroastrianos foram reacendidas em Pasárgada, Xerxes emergiu do santuário de Anaíta não como um homem, mas como um deus vivo. Sobre seus ombros, o manto de Ciro, o Grande, pesava mais que qualquer armadura. E quando desceu os degraus diante da multidão, não era um rei que olhava para seu povo. Era o próprio império encarnado, cercado pelo brilho dos imortais, pela música que ecoava como um presságio, pelo banquete que alimentava não apenas corpos, mas lealdades. O trono não era um lugar, era um movimento. A corte persa não se fixava, ela fluía entre capitais como um rio de poder. No verão, Ecbatana, a antiga joia dos Medos, recebia o rei com seus jardins suspensos e ar fresco. No inverno, Susa, o coração do império, pulsava com a riqueza das províncias. E em algum lugar entre uma estação e outra, Persépolis erguia suas colunas como um lembrete. Aqui, o mundo se curvava. As estradas reais, essas veias do império, permitiam que Xerxes cruzasse 2.500 quilômetros em 3 meses, menos tempo do que levava para um grego esquecer o gosto da derrota. Mas a máquina persa não funcionava sozinha. Por trás do trono, 15.000 oficiais orquestravam um império que os gregos, em sua arrogância, chamavam de decadente. Decadente? Não. Eficiente.
Os sátrapas governadores das províncias eram os dedos de Xerxes, estendidos até os confins do mundo conhecido. Mas dedos podem se fechar em punhos, e para garantir que não se voltassem contra o corpo, cada sátrapa tinha uma sombra, um olho do rei pronto a relatar qualquer traição. O conselho dos 7, nobres de sangue tão puro quanto o do próprio Xerxes, sussurrava estratégias enquanto o vinho corria. E os eunucos, guardiões do harém, controlavam o acesso ao que era mais valioso depois do trono, as mulheres que poderiam gerar herdeiros ou intrigas. Proteger tudo isso eram os imortais, 10.000 homens cuja única lei era nunca serem menos que 10.000. Se um caía, outro já ocupava seu lugar antes que o corpo esfriasse. Não eram soldados. Era uma promessa, a de que o rei nunca estaria desguarnecido, nem em seu palácio nem no campo de batalha. E então, havia a corte. Todos os dias, o mesmo espetáculo se repetia como um lembrete de quem governava o mundo. Xerxes vestia suas roupas imperiais, sentava-se no trono, e o Azarapati, o mestre das cerimônias, anunciava sua presença. Peticionários de todas as províncias se arrastavam até ele, muitos esperando dias apenas para beijar o chão aos seus pés. Os gregos, é claro, resistiram a essa humilhação. Inventaram a desculpa de deixar cair um anel para justificar a prostração, como se seu orgulho pudesse ser salvo por um truque tão transparente. Mas o império não se importava com orgulho. Importava-se com obediência. Os jardins de Xerxes não eram apenas jardins. Eram uma afirmação. Assim como os suspensos de Babilônia, eles declaravam que o rei podia domar até a natureza. Dizem que em Sardes, uma árvore tão magnífica chamou sua atenção que ele a enfeitou com ouro e deixou um dos imortais para vigiar seus galhos. Um gesto poético? Não. Um aviso, até a beleza pertencia a ele. E então veio o Egito. Mal o trono aquecera sob seu corpo, a notícia chegou. O Vale do Nilo se rebelara. Xerxes não hesitou. Enviou um exército, esmagou a revolta e colocou seu irmão Aquimenes no trono de Faraó. A mensagem era clara. A Pérsia não perdoava, não esquecia e certamente não recuava. Mas enquanto o Egito se ajoelhava, seus olhos já estavam voltados para o oeste, para a Grécia, para a dívida de sangue que seu pai deixará pendente. E Xerxes, ao contrário de Dário, não cometeria o mesmo erro duas vezes. Enquanto o Egito se curvava e a Babilônia sangrava sob o peso de sua fúria, Xerxes não permitiu que as chamas da rebelião ofuscassem seu verdadeiro alvo. 2 levantes em Babilônia, um liderado por Belshamane, outro por Shamash-Sherba, foram esmagados com precisão cirúrgica. O primeiro caiu sob as lâminas de Megabizo, um general persa cuja lealdade era tão afiada quanto sua espada. O segundo Xerxes reservou para si mesmo. Em questão de meses no verão escaldante de 484 a.C., a cidade que outrora desafiara até os deuses foi reconquistada. Mas a vitória não bastava. Os persas não se contentavam em dominar, precisavam desmembrar. As famílias nobres que ousaram apoiar os rebeldes foram arrasadas. Os domínios da antiga Babilônia, outrora unidos sob o mesmo cetro, foram fragmentados em satrapias menores, um golpe calculado para apagar qualquer memória de unidade, qualquer faísca de resistência. Alguns dizem que Xerxes saqueou os templos que roubou a estátua de Marduk, o deus protetor da cidade, como um troféu de guerra. Outros, mais cautelosos, argumentam que Heródoto exagerou, que a destruição foi mais simbólica do que real. Mas pouco importa. O que ficou claro foi a mensagem: quem desafiasse a Pérsia perderia não apenas a liberdade, mas a própria identidade. Com a Babilônia reduzida a cinzas políticas, Xerxes finalmente pôde voltar seus olhos para o oeste, para a Grécia, para a dívida que manchava o legado de seu pai. Em Susa, no outono de 483 a.C., o grande rei convocou seus conselheiros. A sala ecoava com o peso das decisões que mudariam o curso da história. Mardônio, seu primo e arquiteto da invasão fracassada de 492 a.C., foi o primeiro a falar. Sua voz não tremia. Os gregos são crianças em matéria de guerra, declarou desdenhoso. Lutam apenas em campo aberto, onde nossos números os esmagarão como grãos sob a roda de um carro. Sua ambição era clara. Queria a Grécia como sua sátrapa, um reino forjado com o sangue dos vencidos. Mas Mardônio esquecia, ou fingia esquecer, Maratona. Esquecia os atenienses correndo como lobos sobre a planície, esmagando o exército de Dário como se fosse palha. Artabano, tio de Xerxes e voz da prudência, não se deixou levar pelo delírio. E o mar? Desafiou. A frota grega cortará nossas linhas de suprimento. Lembra-te de 492, quando teu próprio navio afundou nas rochas de Atos, Mardônio. Ou preferes que o rei repita teus erros? A sala gelou.
Xerxes, cujo orgulho não conhecia limites, sentiu a fúria queimar-lhe as veias. Como ousavam duvidar dele? Como ousavam lembrá-lo das falhas do passado? Mas a dúvida o roeu, até que os deuses falaram. Sonhos, visões noturnas que o assombravam, insistentes, inescapáveis. Uma voz divina, implacável, exigia que marchasse contra a Grécia, que lavasse com fogo a afronta de Maratona, que provasse ao mundo que nenhum homem, nenhum povo, poderia desafiar o rei dos reis e sair impune. Até Demarato, o ex-rei espartano exilado em sua corte, parece ter tido um papel nesse teatro de presságios. Enquanto Xerxes hesitava, o espartano enviou uma mensagem secreta à sua terra natal: esperem por ele. Ele virá. Alguns dirão que foi um aviso, outros que uma ameaça, uma tentativa de quebrar a vontade de Esparta antes mesmo que a primeira lança fosse arremessada. A decisão estava tomada. E se os deuses ordenavam, quem era Xerxes para recusar? 2 anos. 2 anos para forjar a máquina de guerra mais terrível que o mundo antigo já vira. Pontes foram erguidas sobre rios na Trácia, estradadas através de montanhas, depósitos de suprimentos acumulados como tesouros de um império que não conhecia limites. E em Atos, onde o mar traíra Mardônio uma década antes, um canal foi cavado, um sulco na terra, escavado por milhares de mãos escravas, para que a frota persa navegasse sem temer os caprichos dos deuses ou das tempestades. Quando a primavera de 480 a.C. floresceu, o exército de Xerxes deixou Sardis. Não como uma força, mas como um dilúvio. Heródoto, sempre dado ao exagero, falaria em milhões. Os números reais, ainda que menores, eram igualmente aterradores. 200.000 homens, talvez mais. Uma legião de nações sob uma única bandeira. Líbios com seus escudos de couro, índios com seus arcos letais, gregos da Ásia Menor, obrigados a marchar contra seus próprios irmãos. E no coração desse exército os imortais 10.000 guerrilheiros de elite, cujo nome sozinho fazia os inimigos tremerem. Seu comandante, Hidarnes, era filho de um dos conspiradores que havia entregue o trono a Dário décadas antes. A lealdade na Pérsia era uma herança tão valiosa quanto o ouro. No mar, a frota era um espetáculo de poder. Triremes, 1.200 deles, talvez mais, cortando as águas como facas. Os fenícios, mestres dos mares, forneciam os navios e os pilotos. Os egípcios, seus remadores. E entre eles, uma figura que desafiava até os preconceitos de Heródoto, Artemísia, rainha de Cária. 5 navios sob seu comando, 5 razões para os gregos duvidarem de sua própria superioridade moral. Afinal, como podiam clamar por liberdade quando uma de suas próprias rainhas lutava pelo rei dos reis? Os gregos, é claro, não eram cegos. Sabiam que a tempestade se aproximava. Em Corinto, no verão de 481 a.C., representantes de 31 cidades se reuniram, metade delas aliadas de Esparta. Mas nem todos estavam dispostos a resistir. Tebas e Argos, sempre astutas, preferiam negociar. Só Atenas e Esparta, eternos rivais, unidos pela necessidade, se recusavam a curvar-se. Ou resistimos agora, gritou Leônidas, ou morremos como escravos. E assim, quando Xerxes parou em Troia, ouvindo os ecos de uma guerra antiga, não era por nostalgia. Era um aviso. Um lembrete de que 1000 anos antes, os gregos já haviam queimado uma cidade asiática, e agora, o destino se invertia. Desta vez, seria a Grécia a ser reduzida a cinzas. Mas primeiro, havia o Helesponto. E o mar, sempre o mar, que ousara desafiá-lo. Quando as pontes que ligavam a Ásia à Europa ruíram sob uma tempestade, Xerxes não amaldiçoou os engenheiros. Ordenou sua execução. E então, em um gesto que os gregos ridicularizariam como loucura, mas que para os persas era justiça divina, mandou açoitar o Helesponto. 300 chicotadas, como se o próprio mar fosse um servo rebelde. As correntes foram lançadas, os grilhões afundados. Nenhum elemento da criação, declarou, desafia impunemente o rei dos reis. E enquanto as águas, humilhadas, se acalmavam, as pontes eram reconstruídas. Mais fortes. Mais largas. Prontas para carregar o peso de um império em marcha. A Grécia esperava. E Xerxes vinha. Mas antes que a terra tremesse sob os pés de seus soldados, Xerxes não era apenas um conquistador. Era um espetáculo. Enquanto as pontes sobre o Helesponto se erguiam, robustas como colunas de um templo dedicado à sua própria glória, o rei dos reis ordenou que jogos fossem organizados para seus guerreiros. Lutadores se digladiavam na areia, arqueiros disputavam precisão sob o sol escaldante, e corcéis persas galopavam em exibições de força bruta. Do alto de uma colina que dominava os estreitos, Xerxes observava tudo, como um deus olímpico julgado seus mortais. Não bastava vencer.
era preciso que o mundo soubesse como ele venceria. Quando a última viga foi assentada e as águas, agora domesticadas, suportaram o peso do seu império, a grande máquina de guerra persa moveu-se. Não como uma inundação descontrolada, mas como a maré alta de um oceano obediente, inexorável, calculada, destinada a engolir tudo em seu caminho. Em Dourus, nos confins onde hoje a Grécia e a Turquia se encontram como dois lutadores exaustos após um combate, Xerxes realizou a inspeção final de suas legiões. Fileiras intermináveis de homens medos, babilônios, egípcios, índios desfilavam diante dele, cada contingente uma promessa de subjugação, cada lança um juramento de fogo e sangue. Não era um exército. Era a encarnação da vontade divina e Xerxes, seu profeta armado. A marcha começou. Rumo ao oeste em direção à Macedônia, onde o jovem Alexandre I, um rei que ainda não sabia que seu nome seria ofuscado pelo de um descendente, pode ter se curvado, oferecendo suprimentos e a ilusão de lealdade. Mas Xerxes não precisava de aliados, precisava de vítimas. E enquanto suas hostes avançavam, devagar, quase com desdém, as cidades gregas tremiam. Não era lentidão por fraqueza, mas por estratégia, um predador que saboreia o medo da presa antes do golpe final. Cada passo era um aviso. Cada dia de espera, uma chance para que os hesitantes, os tessálicos, os beócios, os traidores em potencial, depositassem suas armas aos seus pés e poupassem suas terras da devastação. Enquanto isso, na Grécia, os líderes da coalizão helênica se reuniam mais uma vez, divididos entre o orgulho e o desespero. Esparta e seus aliados do Peloponeso, blindados pela arrogância de suas muralhas no istmo de Corinto, insistiam em esperar atrás da linha fortificada, transformando a península em uma fortaleza intransponível. Deixem que venham, diziam, nós os esmagaremos contra as rochas. Mas Atenas, com sua frota e sua teimosia, sabia que uma defesa tão ao sul seria uma sentença de morte para suas cidades. Abandonar o Ática era entregar o berço da democracia às chamas. E assim um plano frágil foi forjado. 10.000 homens seriam enviados ao desfiladeiro de Tempe, a porta de entrada entre a Tessália e a Macedônia, um gargalo onde a terra se fechava como os dentes de uma armadilha. Mas quando os gregos chegaram, a realidade os esbofeteou. O terreno traidor permitia que o inimigo os contornasse pelas montanhas. Em pânico recuaram e a Tessália, sem proteção, caiu de joelhos diante de Xerxes. Por volta de agosto, o mapa da resistência grega encolhia como pele ao fogo. Restava-lhes uma escolha amarga: lutar no istmo e condenar Atenas, ou arriscar tudo em um ponto mais ao norte, onde a geografia ainda poderia ser uma aliada. E então, como se os deuses tivessem sentido prazer em testar sua fé, a Grécia foi paralisada por seus próprios rituais. Olímpia ardia com as chamas dos jogos sagrados, atletas corriam, lutavam e lançavam discos enquanto o destino de suas cidades pendia por um fio. Esparta, por sua vez, estava acorrentada ao Carneia, o festival em honra a Apolo, onde o sangue era tabu e a guerra, uma blasfêmia. Mas quando uma mensagem de Delfos chegou, Esparta cairá, a menos que um de seus reis morra em batalha, o oráculo não deixou alternativa. Leônidas, um dos 2 reis espartanos, não hesitou. Não por glória, mas por necessidade. Com 300 homens, os melhores entre os melhores, partiu para as Termópilas, um desfiladeiro tão estreito que um exército poderia ser detido por uma mão cheia de guerreiros. Ele sabia que não venceriam, mas sabiam que cada persa morto ali seria um a menos para ameaçar as planícies da Beócia. Cada hora comprada, um suspiro a mais para que os gregos se preparassem. E assim, quando chegou ao passo, já não comandava apenas 300, mas 7.000 tessálicos, tebanos, outros que mesmo sabendo do fim, escolheram ficar. Enquanto Xerxes se aproximava em meados de agosto, seus batedores avistaram os espartanos, nus, exercitando-se, pentendo seus longos cabelos com calma ritualística. Quando Demarato, o ex-rei espartano exilado no serviço persa, advertiu que aqueles homens não se preparavam para uma batalha, mas para a morte, Xerxes riu. 3.000 homens? O número era tão irrisório que beirava o insulto. Mas o rei dos reis esperou 4 dias, talvez acreditando que o medo os faria recuar, como em Tempe. Talvez sabendo que aquele desfiladeiro, com suas paredes de rocha e seu chão estreito como a lâmina de uma espada, seria um túmulo caro para seus soldados. Enviou um emissário: entreguem suas armas e receberão terras mais férteis que a Lacedemonia. A resposta de Leônidas foi um desafio gravado na história: venham buscá-las. No portão médio, o ponto mais apertado das Termópilas, os gregos se posicionaram. Reergueram um antigo muro de pedra, transformando a geografia em uma fortaleza.
E quando, por volta do dia 17 de agosto, Xerxes finalmente ordenou o ataque, o mundo assistiu ao choque entre duas visões de guerra. Os persas, acostumados a campos abertos, lançaram suas chuvas de flechas, tão densas que diziam, obscureciam o sol. Mas os hoplitas espartanos, blindados em bronze e disciplina, avançaram. Suas lanças, mais longas que qualquer arma persa, faziam estrago antes que o inimigo pudesse se aproximar. A primeira investida, liderada pelos medos, foi esmagada. A segunda, por contingentes de elite, também. Xerxes jogou homem após homem naquelas rochas, como o jogador enfurecido que não aceita perder uma partida. Leônidas, mestre da guerra psicológica, ordenava retiradas falsas, atraindo os persas para o centro do desfiladeiro, onde eram massacrados em massa. Os imortais, a guarda de elite de Xerxes, foram enviados, e mesmo eles, os intocáveis, tropeçaram na parede de escudos espartanos. 2 dias de carnificina, e o rei dos reis via seu exército sangrar sem avançar um único passo. Até que a traição chegou. Um pastor local, seduzido por ouro ou medo, revelou a Xerxes um caminho secreto pelas montanhas, uma trilha de cabras que contornava a posição grega. Na madrugada do 3º dia, Hidarnes liderou os imortais pela rota oculta. Quando o sol nasceu, os gregos souberam, estavam cercados. Leônidas não teve ilusões. Liberou os aliados que quisessem viver. Ficou com seus 300 com os 700 tessálicos que recusaram partir, com os 400 tebanos que a força ou a honra mantiveram ali. Formaram uma linha única diante do muro, como se desafiassem o próprio destino. E quando os persas caíram sobre eles, 20.000 homens, dizem, morreram para derrubar aqueles poucos. Ao encontrar o corpo de Leônidas, Xerxes, em um acesso de fúria que nem mesmo seus conselheiros ousaram conter, ordenou que sua cabeça fosse decepada e empalada. Um gesto sem precedentes entre os persas, que respeitavam seus inimigos mortos. Mas Leônidas não era apenas um inimigo. Era o homem que havia humilhado um deus. Enquanto o sangue ainda escorria pelas Termópilas ao largo, no cabo Artemísio, outra batalha se desenrolava. A frota grega sob Temístocles enfrentava os restos da armada persa, já dizimada por uma tempestade em Cape Sepias que afundara 1/3 de seus navios. Com menos de 300 triremes, os gregos formaram um círculo de proas, uma formação que tornava impossível flancá-los. Qualquer persa que ousasse se aproximar era afundado ou capturado. E quando Temístocles mandou gravar mensagens nas rochas, apelando para os gregos que serviam sob Xerxes, traiam o bárbaro e a liberdade será sua, o rei dos reis respondeu com um convite macabro: venham ver os corpos de seus compatriotas, apodrecendo sem sepultura. A guerra havia começado. E a Grécia pela primeira vez entendia o que estava em jogo. Os cadáveres gregos em Topi, deixados como advertência macabra, não amedrontaram Temístocles, apenas o fortaleceram. Xerxes prometia o mesmo destino aos que resistissem, mas o estrategista ateniense já havia calculado cada risco. A batalha de Artemísio, embora taticamente indecisa, revelou uma verdade cruel. A frota persa, outrora invencível, sangrava. Entre as investidas gregas e a fúria do mar em Cabo Sápias, metade dos navios de Xerxes afundou ou foi reduzida a destroços. Ainda assim, o rei dos reis avançava, convencido de que sua superioridade numérica, em terra e no mar, esmagaria qualquer resistência. Mas os deuses, parece, tinham outros planos. Enquanto o grosso do exército persa marchava sobre Atenas, um destacamento foi enviado a Delfos para saquear o santuário sagrado. Foi então que o Monte Parnasso rugiu. Um desmoronamento soterrou centenas de persas vivos, como se a própria terra se recusasse a ser profanada. Os sobreviventes, aterrorizados, fugiram em pânico. O presságio era claro, até a natureza se voltava contra os invasores. Atenas, porém, já estava vazia. Os atenienses, consultando o oráculo de Delfos, receberam uma mensagem enigmática: apenas atrás de vossas muralhas de madeira estareis a salvo. Alguns, literais, queriam reconstruir uma paliçada de madeira ao redor da Acrópole. Temístocles, porém, viu além. As muralhas de madeira eram os navios. E com a prata recém-descoberta em Laurion, ele convenceu a Assembleia a forjar uma frota invencível. Quando Xerxes desceu de Termópilas, a estratégia foi posta em ação. Quase toda a população de Atenas foi mobilizada para tripular os navios, enquanto uma guarnição simbólica permaneceu na Acrópole. Os persas não demoraram a chegar. Do Areópago, a colina sagrada onde outrora os nobres atenienses julgaram crimes, agora choviam flechas incendiárias sobre a cidadela. Os defensores, empurrando rochas colina abaixo, resistiram, até que um grupo de persas escalou os penhascos verticais. A Acrópole caiu. Os templos de Atena e o antigo Partenon foram reduzidos a cinzas.
Em setembro de 480 a.C., Xerxes enviou uma mensagem triunfante a Susa: Atenas está em ruínas. A vingança pelos jônios, após 20 anos, finalmente foi consumada. Mas o rei dos reis cometeu um erro fatal, confundiu destruição com vitória. Enquanto as chamas ainda devoravam a cidade, Temístocles já preparava sua armadilha. No estreito de Salamina, entre a costa do Ática e a ilha que lhe dá nome, a frota grega aguardava. Os persas, apesar das perdas, ainda superavam os gregos em número, 600 navios contra 380. Mas o canal estreito anularia sua vantagem. Demarato, o espartano traidor, aconselhou Xerxes a dividir a frota, mas os almirantes persas, com exceção da rainha Artemísia, insistiram em um ataque frontal. Eles são poucos. Esmagaremos eles como insetos, teriam dito. O sol mal havia nascido quando os remos gregos cortaram as águas. A asa direita, liderada por Aminias de Palene, rompeu a linha persa, e o resto da frota fechou o cerco. Nos estreitos, os navios fenícios, os mais ágeis da frota de Xerxes, foram empurrados uns contra os outros, transformando o mar em um abatedouro. Artemísia, astuta, arremeteu contra um navio grego, mas para escapar, colidiu com uma embarcação persa, fazendo os inimigos acreditarem que ela mudará de lado. O caos era total. Do alto de uma colina, Xerxes assistiu, incrédulo, ao desastre. Seu almirante Ariabignes jazia morto. A frota que deveria garantir seu domínio sobre a Grécia afundava ou fugia em desordem. Em poucas horas, o sonho de conquista desmoronou. A derrota em Salamina não foi apenas um revés, foi um golpe mortal. Xerxes, agora temendo que seu exército ficasse isolado na Grécia, ordenou a retirada para o Helesponto. Deixou Mardônio para trás com 100.000 homens, para tentar salvar as aparências na primavera seguinte. Mas o rei dos reis já não tinha estômago para a guerra. Enquanto cruzava de volta para a Ásia, uma tempestade quase afundou seu navio. Quando o capitão pediu que passageiros se sacrificassem para aliviar o peso, a maioria atirou-se ao mar. Pela segurança do rei, disseram. Xerxes recompensou o capitão com uma coroa de ouro, antes de decapitá-lo por ter causado tantas mortes. A Grécia, porém, ainda não estava livre. Na primavera de 479 a.C., Mardônio retomou a ofensiva. Atenas foi saqueada novamente, mas os gregos, desta vez, não recuaram. Em Plateia, perto de Tebas, as falanges espartanas e atenienses enfrentaram os persas em campo aberto. Pausânias, o general espartano, fingiu recuar, atraindo Mardônio para um terreno desfavorável. Quando os hoplitas gregos mantiveram a formação, a infantaria persa, mal armada e desorganizada, foi ceifada como trigo sob a foice. O próprio Mardônio caiu, atingido por uma pedra atirada por um fundeiro espartano. No mesmo dia, ao largo de Mícale, na Ásia Menor, a frota grega sob Leutíquidas incinerou os últimos navios persas. Os marinheiros que tentaram refugiar-se em terra foram massacrados. A guerra finalmente havia virado. Xerxes sonhara com um império que se estendesse até o mar Egeu. Em vez disso, deixou para trás um rastro de cinzas, um exército dizimado e uma lição que ecoaria pelos séculos. A Grécia não se dobraria, nem mesmo diante do maior exército que o mundo já vira. O retrocesso de Xerxes não começou nas planícies de Plateia nem nas águas sangrentas de Mícale. Ele se arrastava desde o momento em que suas sandálias pisaram pela primeira vez em solo grego. Por um ano inteiro, o grande rei permaneceu em Sardes, cercado pelo eco de sua própria glória desvanecida, enquanto os relatórios das derrotas gêmeas chegavam como golpes de adaga. Plateia e Mícale não eram apenas batalhas perdidas, eram o colapso de um sonho imperial. Quando as notícias o atingiram, Xerxes não teve escolha a não ser abandonar para sempre a ambição de submeter a Grécia. A segunda invasão persa, mais colossal, mais devastadora que a primeira, terminara não em triunfo mas em humilhação. E os gregos, longe de se contentarem com a vitória, transformaram-na em uma cruzada. Por 2 décadas seguintes, as cidades-estado lançaram incursões implacáveis na Ásia Menor, arrancando do Império Persa uma a uma as joias de sua coroa oriental. Cada raio era um lembrete. A Grécia não apenas resistira, como agora caçava. Termópilas e Salamina não foram celebradas como meras vitórias, mas como provas divinas da superioridade helênica sobre o déspota oriental. Para Esparta e Atenas, aqueles campos de batalha tornaram-se altares onde se sacrificava a memória de Xerxes, reduzido nas peças de Ésquilo, a um rei derrotado cujos soldados voltavam a Susa em farrapos, arrastando consigo o peso de uma campanha que deveria ter sido eterna, mas durará apenas o tempo de uma estação.
Alguns eruditos, é verdade, ousam sugerir que nos arquivos persas perdidos, a invasão de 479 a.C. possa ter sido registrada como uma vitória. Afinal, se a motivação de Xerxes era vingar o saque ateniense a Sardes, a devastação de Atenas cumprirá esse desígnio. Mas essa é uma leitura generosa ou deliberadamente cega. Vingar uma afronta não é o mesmo que conquistar um império. Xerxes falhara no que realmente importava: quebrar a espinha dorsal das póleis, reduzir seus cidadãos a súditos. E quando ele virou as costas à Grécia, os gregos fizeram o mesmo com ele. Nos 15 anos que se seguiram ao desastre, seu nome praticamente desapareceu dos registros helênicos. Heródoto, que tanto se deleitou em descrever seus excessos, silenciou. Como se Xerxes, após 479 a.C., tivesse se tornado um fantasma, um rei tão irrelevante que nem merecia ser lembrado. Mas se a Grécia o esqueceu, Persépolis não o faria. Ali, entre as sombras de seu pai, Dário, Xerxes encontraria uma nova forma de imortalidade, não pela espada, mas pela pedra. Abandonando as ambições militares, ele se voltou para o legado arquitetônico que Dário deixará inacabado. Persépolis, ainda jovem quando Xerxes subiu ao trono, era uma obra-prima em construção, um sonho esculpido em rocha, erguido para desafiar o céu. Dário iniciará os alicerces. A grandiosa escadaria das nações, o Apadana, sala de audiências onde milhares se ajoelhavam diante do trono. Mas foi Xerxes quem transformou a cidade em um monumento à sua própria grandeza. Ele não se contentou em completar o que Dário começara, reescreveu-o. Bloqueou a entrada sul projetada por seu pai, e ergueu uma nova porta monumental a noroeste, ladeada por touros alados, símbolo de um poder que agora fluía em sua direção. O portão de todas as nações não era apenas uma passagem. Era uma declaração. Aqui só se entrava pela vontade do grande rei. E ao adentrá-lo, os visitantes deparavam-se com o Apadana, agora expandido por Xerxes para abrigar 10.000 pessoas. Suas paredes cobertas por relevos que mostravam procissões de deuses e tributários, todos curvados em homenagem ao senhor de um império que, apesar das derrotas, ainda se estendia dos desertos da Líbia às estepes da Báctria. Nas inscrições que mandou gravar, Xerxes não deixava dúvidas. Pelo favor de Aura Marda, meu pai Dário construiu muito do que é belo. E eu, Xerxes, o grande rei, acrescentei ainda mais. Cada coluna, cada degrau, cada figura esculpida era uma resposta aos gregos, uma prova de que mesmo derrotado em plateia, seu império ainda respirava glória. Nos relevos das escadarias, o rei aparecia entronizado, a coroa pesando sobre a fronte, seguido pelo príncipe herdeiro. Alguns estudiosos debatem se a figura no trono é Dário, com Xerxes como jovem príncipe, ou se é o próprio Xerxes, já soberano absoluto. Pouco importa. O que os relevos gritam é continuidade. A dinastia aquemênida não se curvava, nem mesmo diante dos deuses da guerra helênicos. Ao leste do Apadana, ergueu-se outro colosso, o Salão das 100 Colunas, um espaço de 70 metros quadrados onde Xerxes planejava receber seus generais. Mas o destino é irônico. O edifício permaneceu inacabado em seu reinado, terminado apenas por seu filho Artaxerxes, como se até as pedras conspirassem para lembrá-lo de seus limites. Ao sul, o palácio privado de Dário exibia imagens do velho rei de Xerxes como príncipe, um lembrete constante de que ele fora, antes de tudo, um herdeiro. Mas Xerxes não aceitaria ser apenas isso. Seu próprio palácio, erguido em frente ao de Dário, era 2 vezes maior, suas paredes cobertas por inscrições que proclamavam: eu, Xerxes, construí isto. Era uma afronta sutil ao pai, uma maneira de dizer que o filho superara o mestre. E então havia o harém, ou que os gregos, em sua imaginação lasciva, chamavam assim. Um edifício adjacente ao palácio de Xerxes mostrava o rei acompanhado por um eunuco, e pronto. Nascia o mito das 360 concubinas, uma para cada dia do ano. Mas a realidade era menos exótica. As mulheres reais não viviam trancafiadas como odaliscas, eram parte de uma corte onde o poder se tecia com fios de política, não de paixão. Os gregos, é claro, preferiram a versão que os confirmava em sua superioridade moral, um rei persa afogado em prazeres, enquanto eles, os helenos, lutavam por liberdade. No canto sudeste do complexo, o tesouro imperial, 120 metros de comprimento, 60 de largura, guardava não apenas ouro, mas os arquivos do império. Dário o construíra, Xerxes o reformou, abrindo uma nova entrada a leste, como se até os cofres devessem refletir sua marca. E no centro de Persépolis, um edifício enigmático desafiava a interpretação. Era um portão? Um salão de conselho? Uma passagem entre os palácios? Suas 4 portas exibiam a imagem de Artaxerxes,
como se o filho já estivesse reclamando o legado do pai antes mesmo que este partisse. Mas para que servia Persépolis? Os gregos, em seu desprezo, mal a mencionavam até o século IV a.C., como se a cidade fosse um capricho sem importância. Alguns arqueólogos, como Sharon Hasmou, argumentam que seu propósito era religioso, um santuário dedicado a Ahura Mazda, onde o rei se encontrava com os deuses. Outros veem nela um centro administrativo, uma fortaleza onde se acumulava a riqueza do império. A verdade provavelmente está em algum lugar entre o sagrado e o terreno. Persépolis era o palco onde Xerxes encenava seu poder. Não importava se os gregos a ignoravam. Ali, entre colunas que tocavam o céu e relevos que eternizavam sua grandeza, ele ainda era o senhor de tudo que a luz do sol alcançava. E se a Grécia o esquecera, as pedras não o fariam. Mas Persépolis não era apenas um capricho de um monarca vaidoso. Sua localização no coração da Pérsia, a poucos passos dos palácios de Ciro em Pasárgada, era uma declaração política gravada em pedra. Ali onde a dinastia Aquemênida havia nascido, Xerxes ergueu seu legado sobre os alicerces simbólicos de seus antepassados. Não por acaso, o jovem Lord George Curzon, futuro vice-rei da Índia e um dos mais agudos observadores britânicos do Oriente, notou, após viajar pela Pérsia no século XIX, que o rei não passava a primavera em vão naquela cidade. Era em Persépolis que no início de cada ano, Xerxes recebia tributos e embaixadas em uma cerimônia que ecoava ao Novruz, o Ano Novo Persa. Os estudiosos modernos veem nesses rituais mais do que pompa, era um mecanismo pelo qual o império se reafirmava. Cada procissão de sátrapas ajoelhados, cada oferta de ouro e especiarias depositada aos pés do trono, era um lembrete de que, apesar das derrotas na Grécia, o sol ainda nascia sobre um império que se estendia da Índia ao Egito. E foi nesse projeto monumental que Xerxes investiu o melhor de seu reinado. Os palácios que mandou erguer, com suas escadarias grandiosas, os lamaços esculpidos em portais e os relevos que narravam a submissão das nações, não eram meros edifícios. Eram a materialização de uma ideia, a de que mesmo após Salamina, o mundo ainda se curvava a Susa e a Persépolis. Essa obra-prima arquitetônica sobreviveria por quase um século e meio, até que um outro conquistador, movido por vingança, decidisse apagar seu nome da história. Alexandre, o Grande, não se contentou em saquear a cidade em 330 a.C., escolheu a piromania seletiva. Enquanto o palácio de Dário permaneceu quase intocado, as construções de Xerxes foram reduzidas a cinzas, uma retaliação calculada pelo incêndio de Atenas, 100 anos antes. O macedônio levou consigo 12.000 talentos de prata e ouro, uma fortuna tão vasta que exigiu 3.000 camelôs e incontáveis mulas para ser transportada. Mas o que Alexandre não poderia apagar era o fato de que, em vida, Xerxes havia sido muito mais do que um alvo para a fúria grega. Os gregos, aliás, continuaram a assombrá-lo mesmo após Salamina. A aliança que os unira contra a Pérsia desfez-se como areia entre os dedos. Esparta e Atenas, outrora irmãs de armas, voltaram-se uma contra a outra em uma guerra fria antes da hora. Pausânias, o vencedor de Plateia, cruzou o Helesponto e tomou Bizâncio, só para se render, pouco depois, aos encantos do poder persa. Governou a cidade como um sátrapa, traindo a causa que um dia defenderá. Xerxes, sempre atento, viu nele um peão útil, mas a sorte de Pausânias era tão volúvel quanto sua lealdade. Chamado de volta à Grécia, morreu de fome em uma prisão espartana, em 476 a.C. Nem mesmo Temístocles, o arquiteto da vitória grega, escapou do destino de se tornar um aliado inesperado do rei que jurara derrotar. Ostracizado por Atenas, o estrategista que salvara a Grécia encontrou refúgio em Susa, onde, segundo as fontes gregas, sempre contraditórias, foi recebido por Xerxes ou por seu sucessor, Artaxerxes I. O certo é que Temístocles trocou o exílio pela governança de 3 cidades na Ásia Menor, um final irônico para quem outrora incitara os atenienses a queimar suas pontes com a Pérsia. Mas a ironia maior reservava-se ao próprio Xerxes. Em 466 a.C., quando Cimon, o general ateniense, arrasou cidades persas na costa da Ásia Menor, o rei reagiu com uma campanha que terminaria em desastre no rio Eurimedonte. Foi sua última batalha. Menos de um ano depois, em agosto de 465 a.C., Xerxes foi assassinado em seu leito, aos 53 anos. Todas as versões gregas apontam para o mesmo nome, Artabano, um dos homens mais poderosos de sua corte. O plano, dizem, foi diabólico em sua simplicidade. Artabano convenceu Artaxerxes, o filho mais velho de Xerxes, de que seu irmão Dário, o herdeiro legítimo, havia ordenado a morte do pai.
O príncipe, cego de raiva, matou o irmão. Só então descobriu que fora manipulado. Artaxerxes subiu ao trono, e Artabano, após alguns meses como regente, encontrou seu fim nas mãos do novo rei. Uma tabuinha babilônica da época sugere que Artaxerxes pode ter orquestrado tudo, usando Artabano como bode expiatório para encobrir seu próprio papel no parricídio. E aqui a história se torna ainda mais sombria. Heródoto, sempre ávido por escândalos, afirma que desde 479 a.C., Xerxes mantinha um caso com Artante, a jovem esposa de Dário, sua própria nora. Se a relação perdurou por anos, tanto Dário quanto a rainha Méstria tinham motivos de sobra para desejar sua morte. Nessa versão, a Méstria seria a mente por trás da trama, primeiro instigando Dário a matar o pai, depois manipulando Artaxerxes para vingar o irmão. Um jogo de xadrez sangrento, onde cada peça era um membro da família real. Artaxerxes governaria por 4 décadas, um reinado marcado por estabilidade relativa, apesar das perdas territoriais nas fronteiras. Mas a memória de Xerxes já estava condenada. Os gregos o transformaram no arquétipo do déspota oriental, um tirano arrogante, devasso e incompetente cujo único talento era acumular derrotas. Os iluministas do século XVIII e os liberais do XIX abraçaram essa caricatura, vendo em Termópilas e Salamina o triunfo da liberdade sobre a opressão. Até hoje, o cinema repete o clichê, Xerxes como um gigante infatuado, mais preocupado com vinho e mulheres do que com o império. Mas e se olhássemos além das lentes gregas? Do coração da Pérsia, Xerxes aparece como um soberano que, apesar dos reveses, consolidou o domínio sobre vastos territórios e elevou o império a um ápice cultural sem precedentes. Persépolis não era megalomania, era a pedra angular de um sistema que por décadas manteve unidos povos de línguas, religiões e costumes díspares. Quando Alexandre incendiou seus palácios, não estava apenas se vingando de Atenas, estava tentando apagar a prova de que por um século, a Pérsia havia sido o centro do mundo. Nunca saberemos toda a verdade sobre Xerxes. Mas uma coisa é certa, reduzir sua vida a um estereótipo é ignorar que por trás do déspota oriental havia um homem que mesmo derrubado, deixou marcas tão profundas que ainda hoje desafiam o tempo. E você, como enxerga Xerxes I? Um tirano decaído, vítima de seus próprios excessos, ou um estrategista que soube, mesmo na derrota, tecer um legado de pedra e poder? A história, como sempre, depende de quem a conta.